Ok, meus amigos, uma aulinha de trigonometria. Nessa questão que nós estamos iniciando, vai envolver geometria plana. Então vamos entender a interpretação da questão e ver como é que se faz. Considerando que na figura abaixo, BC vale 2, então vamos lá, BC vale 2, a área do triângulo equilátero ABD é igual. Triângulo ABD. Então, esse é o triângulo equilátero. Então, ele quer a área desse triângulo. Aqui nós temos o que ele chama triângulo equilátero. Então, implica, triângulo equilátero é aquele que tem os três lados congruentes, com as mesmas medidas. Ora, por definição, a área de um triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero, se o lado for A, a área do triângulo, lembra, triângulo é equilátero. Então, a altura do triângulo é A raiz de 3 sobre 2. E a área é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dos triângulos é o que se mais usa. Do triângulo é o que se mais usa. O triângulo, área, é do triângulo equilátero. Pronto, o lado eu chamei de X. Vamos agora observar, certo? O que nós temos a mais nesse triângulo. Eu tenho um ângulo de 120 graus. Eu tenho um ângulo de 120 graus aqui. Eu tenho um ângulo de 30 graus e tenho um ângulo de 60 graus. Ora, se o triângulo é equilátero, esse ângulo aqui também é de 60 graus, esse aqui também é de 60 graus. Então, 60 graus, 60 graus. Ora, se nós observarmos esse triângulo externo, nós temos 30, 60. Então, lá de cima é 90. Então, nós temos um triângulo equilátero, o triângulo retângulo. Se lá em cima é 90, então esse aqui vale 30 graus. 30 mais 60, 90. Vamos ver o que nós temos mais. Esse ângulo 60, 30. Ora, se esse aqui é 30, esse aqui é 30, então implica que esse aqui é 120 graus. Esse todo, lembre, esse todo 120 graus, com 60. Ok. O que nós temos mais? Considere que na figura 120 graus. Então, vamos analisar que tipo de triângulo. Considere que na figura abaixo, BC vale 2 centímetros e a área do triângulo é equilátero. Senhores, se isso aqui é 90 graus, isso aqui é 60, então eu tenho 30, olha esse triângulo aqui em branco, 30 graus, isso aqui é 120. 120 mais 30, 150, para 180, então isso aqui é 30 graus. Então, que conclusão que nós chegamos? Que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Então, ele é um triângulo isósceles. Então, o que nós temos mais? Triângulo isósceles. Então, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui é A. Ora, 60 mais 90. Então, nos leva isso aqui também a 90. 30. Então, esse aqui é 60. 60 mais 120 é 180, 30 mais 60, 90, 190.
30 mais 60, 90, mais 90 dá 180. Nesse triângulo que está nesse triângulo que está à minha direita, eu posso usar a tangente de 30 graus para encontrar o valor de A. Tangente de 30 graus é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é igual a raiz de 3 sobre 3, tangente de 30 graus. Então, esse A vale 2 raiz de 3 sobre 3. Agora ficou simples, porque eu preciso encontrar o valor de x. Então, vamos pegar esse triângulo aqui e vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, nesse triângulo, vamos aplicar a lei dos cossenos para encontrar o valor do x, porque eu já sei o valor do A. A lei dos cossenos é nesse triângulo, a lei dos cossenos, que diz o lado oposto ao ângulo, certo? O lado oposto ao ângulo, que é o x, é igual, lado oposto ao ângulo quadrado, é igual à soma dos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. No caso, o ângulo é 120 graus. Então, x ao quadrado vai ficar 2a ao quadrado, menos 2a ao quadrado, vezes cosseno de 120, que é menos o cosseno de 60. Redução ao primeiro quadrante. Então, x ao quadrado vai dar 2a ao quadrado, menos 2a ao quadrado, cosseno de 120 é meio. Então, nós temos que x ao quadrado vai ficar 2a ao quadrado, menos com menos, então fica mais, cancela o 2, aí fica mais a ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ficar 3a ao quadrado. Mas a não está aqui. Então, x ao quadrado vai ficar 3 vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui ao quadrado. Então, conclusão. Não é o x que eu quero x ao quadrado. Digo já por quê. Aqui vai ficar 3. 2 ao quadrado fica 4. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. 3 ao quadrado fica 9. Conclusão bem simples. 3 vezes 3, 9, cancela com 9. Nos leva x ao quadrado igual a 4. O que eu tenho? Eu tenho a área do triângulo. É que lá, então vai ficar, como o lado é x, então x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ora, mas x ao quadrado não é 4, nos leva à substituição, que chegaremos à seguinte resposta. Raiz de 3 sobre 4. Vamos fazer o pituzinho no 4. Aí implica que a área do triângulo é igual a raiz de 3. Então, a área do triângulo é igual a raiz de 3. Então, vamos ao gabarito. Raiz de 3 está no item C de casa. Então, o item correto é C de casa. Raiz de 3 centímetros quadrados, que é a unidade de medida usada. Nessa questão,
nós temos na tela é uma figura que representa ruas, tá certo? As retas RS, ó, as retas RS representam duas estradas que se cruzam em C, segundo o ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é de 30 graus. Um automóvel estacionado em A, ó, um automóvel estacionado em A dista 80 metros de um outro estacionado em B. Então, esse 80 metros que está falando é essa distância aqui. Essa distância é 80 metros. Sabendo que o ângulo, ó, olha, acompanhe a sequência, BAC. Então, o ângulo está no vértice B. A, ó, BAC, no vértice A. B, ó, AC. Então, o ângulo é esse aqui. É 90 graus. A distância mínima que o automóvel A deve percorrer até atingir o ponto B, ó, o automóvel A vai sair aqui na estrada, o ponto deve percorrer até atingir o ponto B, seguindo por R e S. O que é a distância mínima? É o deslocamento. Então, o deslocamento desse móvel vai ser aqui, ó, do carro. Essa linha amarela. Então, vai e vem para cá. Então, ele quer saber esse deslocamento no mínimo. Então, se nós chamarmos esse, ó, se nós chamarmos esse segmento de X e esse de Y, a minha resposta é X mais Y. Porque a distância mínima, ele tem que ir lá e voltar. Então, deslocando, a nossa resposta mínima é X mais Y. Se nós deslocarmos, fizermos uma figurazinha aqui, nós fizemos esse triângulo, vamos verificar A, B e C. Então, A, B e C. Então, esse triângulozinho A, B e C. Estou trazendo na figura, ó. A, B e C. Então, no C é 30 graus. No C é 30 graus. Isso aqui é 80 graus. Isso aqui é X. Isso aqui é Y. Olha a figura. AC eu chamei de X. BC eu chamei de Y. E aqui 80 graus. Trigonometria. Temos aqui o triângulo retângulo. Nós precisamos encontrar o cateto adjacente a 30 graus e, e a hipotenusa. Ora, senhores, temos o cateto oposto. Então, eu vou senar para ele. Então, seno de 30 graus é a relação entre cateto, ó, relação entre cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 graus é meio. Seno de 30 graus é meio. Então, nós temos o produto dos meios e o produto dos extremos. Y é igual a 2 vezes 100, 2 vezes 80. Então, dá 160. Certo? Cateto oposto. Ó, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, já temos o valor do Y. Precisamos determinar o valor do X. Posso usar o cosseno ou posso usar a tangente. Tanto faz eu usar
o cosseno, porque eu já sei a hipotenusa, como posso usar a tangente. Então, se nós usarmos a tangente de 30 graus é a relação entre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Se multiplicarmos em cruz, eu vou ter raiz de 3x é igual a 160. Então, deslocando para sabermos o valor de x, eu vou ter 160 dividido por raiz de 3. 160 dividido por raiz de 3. Se racionalizarmos, multiplicar por raiz de 3 o numerador e o denominador, né? Se multiplicarmos, então, tangente raiz de 3 sobre 3. Ó, tangente de 30 graus não é raiz de 3 sobre 2, é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, se multiplicarmos, então eu tenho, ó, aqui não é mais 160, é 3, até 240. 3 vezes 8, 24. 240. Aqui nós temos 240. Simplificando, então vamos ter 240 raiz de 3 sobre 3. Fazendo uma simplificaçãozinha, aqui dá 80. Então, o nosso y, o nosso x, nós estamos encontrando x, então o nosso x vai ser 80 raiz de 3. Mas como o pedido é x mais y, então o que ele pede é o valor de x mais y, distância mínima. Então, o meu x é 80 raiz de 3. O meu y é igual a 160. Colocando 80 em evidência, 80 raiz de 3 por 80 dá raiz de 3, mais 160 por 80 dá 2. Então, nós temos aqui 80, que multiplica raiz de 3 mais 2. 80, que multiplica raiz de 3 mais 2. Então, o item correto está no item D. 80, que multiplica raiz de 3 mais 2. Ou 2 mais raiz de 3. Olha o que nós temos aqui, meus amigos. Vamos com calma para entender passo a passo o que ele está a falar. Um topógrafo que necessita medir a largura de um rio sem atravessá-lo procedeu da seguinte forma. De um ponto X, situado à beira do rio, avistou o topo de uma árvore na beira da margem oposta, sobre um ângulo de 45 graus, com a horizontal. Recuando 30 metros até o ponto Y, visou novamente o topo da mesma árvore, registrando 30 graus com a horizontal. Desconsiderando a altura do topógrafo e sabendo que a árvore e os pontos X e Y estão alinhados perpendicularmente ao rio, é correto afirmar que a largura aproximadamente do rio em metros. Todas as unidades que ele está falando é metro. Então, tudo bem. Então, como é que eu posso imaginar isso? Ó, eu tenho aqui, a ideia vem, eu tenho o rio, ó, eu tenho um rio, tenho uma árvore aqui, tem um topógrafo do outro lado, desloca e
Lembra, estou vendo isso de cima. Lembra, estou vendo de cima. Mas se fizermos um corte, como se a gente estivesse cortando, eu posso imaginar assim. Se eu tiver, então eu tenho um corte. Agora vamos lá. A árvore está aqui. Ó, a árvore está aqui. Pronto, a ideia é essa. Está aqui a árvore. Aqui nós temos o rio, senhores. Aqui nós temos o rio. E aí ele diz: um topógrafo que necessita medir a largura de um rio sem atravessá-lo procede da seguinte forma: de um ponto X situado à beira do rio. Então, aqui nós temos o ponto X, situado à beira do rio. Situado à beira do rio, avistou o topo da árvore na beira da margem oposta. Então, está aqui a árvore. Então, essa é a árvore. A árvore. Pronto. Então, nós temos aqui a árvore de largura do rio, se a árvore atravessou, à beira do rio, avistou o topo de uma árvore. Então, tudo beleza. Então, ele viu a árvore. Certo? Mas sobre um ângulo de 45 graus. Então, esse aqui é um ângulo de 45 graus. Horizontal. Recuando é deslocando, quer dizer, saindo um pouquinho fora, se afastando do rio, para um ponto Y. 30 metros. Então, 30 metros. Até um ponto Y. Avistou novamente o topo da mesma árvore, registrando 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é de 30 graus. Com horizontal. Desconsiderando a altura do topógrafo, sabendo que a árvore, os pontos X e Y, ó, a árvore, certo? Sabendo que a árvore, X e Y, estão alinhados perpendicularmente ao rio. Então, essa é a ideia. É correto afirmar que a largura aproximada do rio em metros. Ora, se a largura do rio eu chamo de L, por esse ângulo ser 45 graus, esse aqui também é 45 graus. Então, nos leva que a altura da árvore também é L. Então, beleza. Aqui, meus amigos, nós temos, em relação a esse ângulo de 30 graus, nós temos um triângulo retângulo que envolve só os catetos. Então, eu posso dizer que tangente de 30 graus é cateto oposto. Quem é cateto oposto? É a altura da árvore, que é L. Sobre o cateto adjacente, que é 30 mais L. Então, tangente, a relação entre cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é a altura da árvore, cateto adjacente é 30 mais L. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Se multiplicarmos em cruz, nós temos 3L é igual a raiz de 3, que multiplica 30 mais L. Então, 30L, fazendo chuveirinho, deslocando. Então, nós temos 30 raiz de 3, 30 raiz de 3, mais raiz de 3, L. 30, certo? Então, nós temos... Ok, então o que vai acontecer aqui? Nós vamos, como eu quero o valor de L, desloca 30 L menos raiz de 3 L nos leva a 30 raiz de 3. Botando L em evidência, se eu botar o L em evidência, eu vou ter 30 menos raiz de 3. 3L, opa, tem coisa aqui. Isso aqui é 3L, aí ficou conta demais.
Então, isso aqui é 3L. 3L menos raiz de 3. Então, 3, botando o L em evidência, fica 3 menos raiz de 3. Isso aqui é igual a 30 raiz de 3. Desloca. Então, meu L vai ser 30 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. O que que nós temos que fazer? Simplesmente racionalizar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. Numerador e denominador. 30 mais raiz de 3. Então, eu tenho L. Então, o nosso L vai ser igual a 30 raiz de 3. Chuveirinho. Então, isso aqui, 30 raiz de 3 vezes 3, vai dar 90. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então dá 90. Esse por esse, dá 90 raiz de 3. Esse por esse, dá 90. Dividido por, vamos ver aqui o que eu tenho. 3 raiz de 3, então fica raiz de 3. Então, o que nós temos aqui? Então, vamos ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz de 3 ao quadrado. Então, eu posso botar 90 em evidência. Então, vai ficar raiz de 3 mais 1. O denominador vai ficar 9 menos 3. Então, meu L, que é a largura do rio, 90, que multiplica raiz de 3 mais 1. 9 menos 3, então isso aqui dá 6. Ora, ficou simples demais. 90 por 6 dá 15. Então, o que nós temos? Nós temos 15, dá 15, que multiplica raiz de 3 mais 1. Esse tipo de questão é muito atenção para passo a passo acontecer. Certo? Passo a passo acontecer. Então, o nosso L, que é a largura do rio, é 15, que multiplica raiz de 3 mais 1. Então, 15, que multiplica raiz de 3 mais 1. É um valor aproximado. Então, o nosso item correto é o item D de dado. Muito atenção. Resolução de questões trigonométricas é só atenção. Até a próxima.